Vamos lá, nação, agora para a coletiva do técnico Leonardo Jardim após o Flamengo amassar o Botafogo 3-0 e poderia ter sido mais, hein? Deixa os créditos aqui ao canal da Flamengo TV. Vamos lá para a coletiva do técnico Leonardo Jardim. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Em relação a esse aspecto defensivo, eu acredito que uma equipa da qualidade do Flamengo também tem que ter essa variável, que é defender bem e estar bem colocada dentro de campo. Os jogadores estão tendo uma atitude em termos coletivos que forma um maior equilíbrio à equipa, principalmente na recuperação defensiva, na pressão sobre a bola, e isso tem-nos ajudado a ser uma equipa mais compacta. E essa compactação entre linhas e no espaço lateral permite-nos o adversário, como hoje o Botafogo, uma equipa que tem médias de 6, 7 tiros ao gol e hoje teve uma bola no gol. E em termos defensivos eu acredito que a equipa está evoluindo, porque era uma das ideias. Mais do que estratégias, era atitude e organização dos próprios jogadores. E os jogadores estão a ter uma atitude impecável, principalmente em termos defensivos. Muito bem. Em termos ofensivos, fizemos 3 golos. Primeira parte muito boa. Depois, com certeza, com mais um, foi muito difícil para o Botafogo. E nós também, com 3-0, acabamos por gerir um pouco mais o jogo e também tirar alguns jogadores estavam sobrecarregados dos 3 jogos em 7 dias, como era o Jorginho, como era o Arrascaeta, já ficou de fora, e tiramos o central, o Léo também estava um pouco carregado, com o Alex. Fizemos uma gestão também do elenco. Oi, Léo aqui, David Char, parabéns pela grande vitória, mais uma. Eu queria te perguntar se, é porque eu não tinha entendido quando você falou que ia trocar o time bastante. Você pensa em ter 2 times em campo, alternando, por exemplo, um time A e um time B? Ou você pensa em mudar sempre a cara do time, a formação para cada situação e não ter um time base? Porque muito se fala em ter um time base ou não ter um time base, né? Muitos torcedores gostariam de ter aquele time como teve vários tão conhecidos, né? Do goleiro ao ponto esquerda. E qual é a sua característica? Você pensa em ter um time base ou 2 times base ou mudar conforme o jogo? Sinceramente, eu não gosto de divisão. E quando nós temos 2 times, estamos a fazer uma divisão do elenco. Eu não sou treinador de fazer divisões no elenco. Sou um treinador mais de unificação do elenco. Isto quer dizer que hoje houve 3 que não jogaram no último jogo, jogaram hoje. Já no jogo anterior mudei também 3 jogadores. Não estar a trocar uma equipa é sempre a sua solidez em termos de processos, e estamos a alterar isso também, às vezes cria dificuldades, mas com certeza que toda a gente pode entrar e fazer bem, porque tem qualidade, porque nós temos 2 opções por cada posição, temos jogadores de qualidade quando entram também nos princípios defensivos e nos princípios ofensivos. Sou mais um apologista de unificar o grupo e com certeza que podemos trocar. Hoje sei o Léo, entrou o Vitão, sei o Alex, entrou o Ayrton, e este tipo de situações no futuro vai acontecer mais. Alguns dos jogadores dos que jogam mais vão jogar menos, vai entrar outros, porque a gente precisa do elenco todo para a época desportiva. Mas não gosto de divisão tipo equipa A, equipa B, não gosto de ir por esse caminho. Não, vamos mudar, vamos ver, consoante as necessidades, consoante a recuperação que existir. O que eu acredito é que dentro do elenco não há equipa A nem equipa B, existe um elenco que com certeza talvez alguns estão a jogar mais agora, no futuro vão jogar menos, uns estão a jogar menos, vão jogar mais, e é assim que funciona o futebol. É difícil mantermos aquele 11 sempre ao longo de 11 meses, como é o campeonato brasileiro. Boa noite, Leonardo Jardim, Lucas Bayer do Lance. Essa vitória do Flamengo, ela contou com algo a mais, que foi o gol de falta do Léo Pereira, né? Que é um jogador desde a última temporada vinha muito bem, nesse início de temporada também segue mantendo
o mesmo ritmo de intensidade, de qualidade, e que hoje contou também com algo a mais, que é a presença do Carlo Ancelotti aqui no estádio, acompanhando um possível jogador que vai estar na lista dele segunda-feira. Eu queria saber como é que você vê esse momento do Léo, e acho que esse gol também abrilhantou a cereja do bolo dessa fase dele, mas o quanto você vê ele importante, esse aspecto defensivo do Flamengo, jogador que tem a liderança também dentro do clube. Queria saber como é que você vê esse momento dele. Obrigado. Vocês sabem que eu não gosto muito de individualizar, mas com certeza que o Léo tem sido um jogador importante, já no passado e no presente, não é somente agora que eu estou. Ele foi um jogador importante nas últimas conquistas do Flamengo. E voltar a referenciar, para mim, todos os jogadores que jogam mais no Flamengo são candidatos a entrar na seleção. Estava-me a falar do Pedro na última vez, do Pedro, o Paquetá, o Léo, o Ortiz, todos estes jogadores de nível que jogam mais têm lugar na seleção brasileira, como os outros têm lugar na Colômbia, no Equador, no Chile e no Uruguai, em todas as outras seleções. Jardim. Boa noite. Rafael De Angeli aqui, TV Globo. Eu sei que você não estava aqui no período anterior, mas o retrospecto do Flamengo contra o Botafogo aqui no estádio Newton Santos é muito bom, é quase perfeito, né? Em 12 jogos, são 11 vitórias, incluindo essa vitória de hoje, e sempre há a necessidade de se adaptar a um gramado diferente, né? O Flamengo manda os seus jogos na grama natural, no Maracanã, e se adapta ao sintético e consegue enfrentar sempre bem o Botafogo, que pelo menos recentemente, né? Por que você acha que o Flamengo está conseguindo tanto sucesso contra um dos grandes rivais aqui do Rio, na casa do adversário? Obrigado. Eu não posso estar aqui a fazer uma análise de jogos que eu não vi, não é? Mas a priori deve ser pela qualidade que o Flamengo tem apresentado nestes últimos anos em relação ao Botafogo. Mas posso-vos dizer que este jogo, além de ser um clássico, não é? E ser um jogo importante, nós tínhamos um handicap que era em 7 dias fizemos 3 jogos, enquanto que o adversário nos 7 dias fez o jogo da Libertadores. Isto era simplesmente o segundo jogo. E a nossa carga, em termos físicos e desgaste dos jogadores, era maior. Com certeza eu gostava de ter jogado somente amanhã para ter mais um dia de recuperação, visto que o jogo do Remo é só na quinta-feira, mas não foi possível e tivemos que jogar estes 3 jogos, e não foi os 3 jogos quaisquer, foi um jogo, um Fla-Flu, foi um Cruzeiro, que é uma equipa também de grande qualidade no campeonato, e mais um clássico, mas ainda bem que correu tudo bem e conseguimos os objetivos. Aqui Jardim, boa noite. Marcos Martinho, do canal da ECACRN. Eu queria te perguntar sobre a importância da objetividade e da verticalidade no seu modelo de jogo. No último confronto contra o Cruzeiro, chamou a atenção o fato do Flamengo ter vencido o jogo com cerca de 44% de posse. Você do Flamengo geralmente é acostumado a ter 70% percentual, mais ou menos, e as pessoas gostam de rotular. Então, a gente vê alguns torcedores falando, não, está com menos de 50% de posse, é um time reativo. Então, assim, eu queria te perguntar sobre a importância da verticalidade no seu sistema de jogo e o quanto você gosta de otimizar a posse de bola de forma rápida e efetiva para chegar em direção ao gol adversário. Em relação à posse de bola, sinceramente, eu não sou um treinador que admiro muito a posse de bola estéril, que é aquela posse de bola que vão rodando atrás e o adversário vai ficando no seu espaço e a bola vai sendo rodada atrás à frente. Que é o adversário. Com certeza, quando os adversários pressionam menos, nós temos mais posse de bola, mas quando eles pressionam mais, eles também abrem mais espaço e nós queremos aproveitar. E é esse jogo que estamos começando a implementar dentro da equipa. Não somos uma equipa de transição, porque poucos movimentos acima de 30 metros fizemos, mas com certeza que é importante associar sempre um jogo coletivo em que um jogador vem buscar no pé, o outro jogador faz um pequeno facão para criar dinâmicas para o adversário ter mais dificuldades a defender, porque se toda a gente via buscar no pé é sempre mais difícil. E é uma das ideias ofensivas que andamos a trabalhar, que é recuperamos a bola, olhar para a frente, numa primeira fase, não recuperar a bola e
pode ter a linha de passe, mas joga para trás. Pronto, isso é uma ideia que temos desenvolvido, e a situação também de esta alternância de espaços, procurar espaços mais nas costas, procurar espaços mais interlinhas, ter esta alternância de procura de espaços, não somente aquele, só vamos jogar interlinhas, não. Um recebe interlinhas, o outro pode criar dificuldades, porque as linhas, para a defesa é sempre mais difícil, quando uns vão receber o pé e outros vão nas costas, é sempre muito mais difícil. Jardim, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, você começa muito bem sua trajetória no Flamengo, né? São 3 jogos com 2 vitórias e um empate, mas com a vitória nos pênaltis. Eu queria saber, a gente consegue já ver uma evolução na sua equipe dentro do campo, mas como que você analisa esse seu começo no Flamengo? Digamos assim, o seu time está quantos por cento do ideal que você planeja? Está 50%, 60%, 70%, seja quanto for? E quando você espera estar no 100% no ideal que você planeja para a equipe do Flamengo? Obrigado. Em relação à performance, que foi estes 3 jogos, estivemos a 100%. Mas com certeza que na vida e no futebol não podemos limitar o nosso crescimento. Temos de acreditar que somos capazes de evoluir diariamente, quer como equipa, quer em termos individuais, quer como treinador. Eu tenho 51 anos e eu aprendo muitas coisas todos os dias. O meu velhote também diz a mesma coisa com 88, ele diz que ainda aprende, por isso acho que temos de ter esta abertura, mesmo sendo o Flamengo, que existe sempre correções, existem evoluções, e os jogadores acho que estão muito receptivos a isso, a evoluir, porque o ser humano não pode estagnar, e no desporto também não podemos estagnar. Jardim, boa noite. Rodrigo Ramos, RN. Parabéns pela vitória contundente no clássico, né? Clássico importante. Eu queria saber como você conseguiu, em tão pouco tempo, colocar algumas ideias suas em jogo. Como eu vejo aqui uma verticalidade, uma defesa consistente também. E eu queria saber, o Flamengo vai ter uma parada aí, data FIFA, umas paradas também, Copa do Mundo. Qual o tempo que você idealiza que o Flamengo jogue totalmente ao modo Leonardo Jardim de jogar? Bem, em primeiro lugar, com certeza que as ideias que os jogadores metem em prática são mais rápidas de assimilar, porque os jogadores têm qualidade e têm inteligência, e isso ajuda o treinador quando passamos informação, ideias, e eles são capazes de interiorizar rapidamente. Por isso não é o mérito do treinador, é mais mérito dos jogadores. Em relação às paragens, vamos ter uma paragem que temos muitos internacionais que não vão estar, vamos aproveitar trabalhar com os outros que não vão para as seleções. Depois temos a paragem do Campeonato do Mundo, que também é uma situação semelhante, vamos aproveitar com aqueles que ficaram. Mas eu não quero jogar a Leonardo Jardim, eu quero jogar a Flamengo. E jogar a Flamengo é jogar bem, é ter uma diversidade de jogo e jogar para ganhar. É isso que eu pretendo jogar. Eu não pretendo jogar a Leonardo Jardim, porque eu na minha vida procuro sempre rentabilizar ao máximo aquilo que eu tenho, não é? Com certeza que eu já joguei em variedades de esquemas táticos, já joguei em variedades também organizações, e por isso o que eu acredito é que estes jogadores deste elenco possam dar e possam mostrar. Por isso eu quero jogar a Flamengo. Mister Roque, coluna do Fla. O Samuel Lino fez uma partida muito boa, tanto tecnicamente quanto taticamente. Ele teve 65 ações com bola e se destacou muito na parte defensiva também. No último terço do campo, ele teve a felicidade de fazer o gol. E eu queria que você falasse para o torcedor qual é a importância do Samuel Lino, tanto taticamente e tecnicamente, na tua ideia de jogo. O Samuel Lino, que é um jogador que tem sido muito questionado pelo torcedor, e hoje fez uma grande partida num jogo que, na visão de muitos, é o melhor do Flamengo nos últimos tempos, né? Qual é a importância do Samuel Lino para você no esquema de jogo? Não, o Samuel Lino é um jogador que tem uma capacidade técnica e física também muito grande. Ele consegue fazer esforços nos dois sentidos, no sentido ofensivo e no sentido defensivo. Em termos dos equilíbrios estratégicos, ele é um jogador importante, como foi no último jogo com o Cruzeiro, também o Cebolinha. São jogadores que
eu peço um pouco mais de sacrifício, mas também nós temos 5 ou 6 pontas, se uns não jogarem, outros vão jogar, para preencher esses equilíbrios, para equilibrar a equipa, para sermos melhor defensivamente, mas também termos uma qualidade ofensiva grande. O Samuelinho é um jogador que eu vi quando chegou aqui e fez uma grande chegada. Eu lembro o ano passado, depois teve uma quebra. Eu acredito que não é só ele, todos os jogadores que estão menos bem, eu gostava de recuperá-los, porque o Jardim e o Flamengo precisam de toda a gente bem, mas com certeza que é impossível estar sempre bem, porque no futebol isso é impossível. Mas com certeza que estão todos motivados, estão todos a trabalhar para que consigam estar na sua melhor condição. E o Linho, neste momento, é um jogador que tem mostrado, como eu já vos disse, uma atitude em termos coletivos muito grande dentro daquilo que a gente tem pedido. Ele, primeiro jogo, ele jogou de início, segundo jogo ele entrou, que fez a assistência para o Carrascal. Este jogo acabou por fazer um gol de forma meritória, porque ele até teve mais do que uma situação para o fazer. Por isso estou satisfeito com ele e estou satisfeito com os outros também. Jardim, aqui atrás, ainda no gancho dessa última pergunta, Sidão Marinho da Litoral News, o Samuel Lino na saída de campo falou que você dá liberdade e é um time de muita intensidade também dentro de campo. Eu queria entender até onde vai essa liberdade para os jogadores produzirem aquilo que eles pensam e o que você pensa dentro da parte ofensiva, e o quanto essa liberdade e essa intensidade alta que o jogador falou podem potencializar a produção desse esquema ofensivo. Obrigado. Quem joga são os jogadores, não é? Quem joga são os jogadores, e por isso eles têm que ter a liberdade para executar dentro de campo. Não é o treinador que joga, não é? Por isso é que eu acredito nessa liberdade, dar essa liberdade aos jogadores jogarem, mas com certeza temos que cumprir aquilo que são as regras da casa. As regras da casa que nós estipulamos, desde que cumpram as regras da casa, depois têm a liberdade, quer em termos ofensivos e decisão, de procurar espaços. Se o espaço está por dentro, podemos utilizar por dentro, se está por fora, se está nas costas, ter esta diversidade. Mas o importante, no fim de contas, é eles terem essa liberdade, mas quando estamos sem bola, o dever de também estarmos reunidos dentro da nossa estratégia para que consigamos recuperar outra vez a bola para jogar. Jardim, aqui, Bruna Medeiros, do Desflá. Boa noite. Vou falar um pouquinho sobre a zaga do Flamengo, né? O Flamengo tem 4 zagueiros de altíssimo nível, mas a dupla titular do ano passado era Léo Ortiz e Léo Pereira, que deu muito certo. E esse ano os dois começaram oscilando bastante, mas principalmente o Léo Ortiz, que chegou até a perder a vaga ali do time titular na final da Recopa. Queria a sua análise desse início de trabalho com ele. O que você está vendo do Léo Ortiz? Se você acha que ele evoluiu algo nesses 3 jogos, do seu primeiro jogo no comando até aqui. Obrigada. Eu disse isto no primeiro jogo, a minha opção por esta linha defensiva do Alex, o Ortiz, o Pereira e o Varela, mesmo já fazendo algumas trocas, o Varela já jogou um jogo, o Royal jogou outro, é aproveitar um pedacinho aquilo que era a estrutura já vencedora que existia no passado. Mas com certeza que temos, quer o Danilo, quer o Vitão querem jogar, quer o Royal quer jogar, e temos que ser competentes e vai abrir vagas para ele jogar, como jogou o Royal no último jogo com o Cruzeiro e jogou muito bem. E é as soluções que nós temos, e nós temos que procurar que os que jogam estejam bem, mas os que estão de fora sejam uma opção válida, e eu acho que neste momento temos opções válidas para jogar em todas as posições do campo. Aqui, boa noite. Jardim, até o dia 27 de março tem uma janela interna aberta que pode se contratar jogador que joga no futebol brasileiro ou que está fora do Brasil sem contrato. Você chegou a sinalizar para o Flamengo um pedido de algum reforço ou até mesmo liberar algum jogador que está no elenco, caso alguma equipe do Brasil queira contratar? Obrigado. Sinceramente, o nosso elenco não é muito grande. Temos, neste momento, 21 jogadores de campo, mais o Bruno Henrique de fora e o Saúl.
são 23, para o desgaste que nós temos, não temos um elenco muito grande. Temos um elenco, acho que um número ótimo, porque a seguir temos alguns jovens também no Sub-20 que nos vão ajudar quando voltarem da Libertadores que eles estão a realizar. O mercado no futebol está aberto para todas as equipas, os negócios às vezes fazem-se, às vezes não se fazem. Por isso, sempre que existe janelas, existe às vezes algumas movimentações, como houve a movimentação do Vitão e do Paquetá, e com certeza com uma equipa como o Flamengo, que tem necessidade de ter sempre um elenco extremamente competitivo, está aberta àquilo que é melhorar o elenco. E eu pessoalmente também estou aberto se for para melhorar o elenco. Se for para perder jogadores deste elenco, é melhor ficar com estes que estão. Léo, Patrick do Jornal do Esporte. A minha pergunta é sobre o Carrascal. Nos 3 jogos que você esteve no comando, ele jogou aberto pela direita. Na verdade, ele entrou no contra o Cruzeiro também aberto pela direita. E eu queria saber de você. Você enxerga o Carrascal como ponta? Porque assim que ele foi contratado, era como se fosse o reserva ideal do Arrascaeta. Tanta torcida esperou nesses 6, 7 anos de Flamengo. Eu queria saber de você se você espera o Carrascal mais como ponta ou como meio campo. Obrigado. Não, o Carrascal, ele de origem é um médio ofensivo. Ele é um médio ofensivo. É um jogador que consegue aliar bem os movimentos entre linha e muitas vezes os movimentos de facão, como vocês falam aqui no Brasil, nas costas da zaga adversária. Ele permite isso e ele faz isso na meia direita e na zona central ou na meia esquerda. Com certeza, quando está mais por fora, a importância de um lateral apoiar, porque se o lateral estiver fixo e ele fizer esses movimentos, ficamos, como se diz, mancos do corredor. Mas é um jogador muito interessante, com a qualidade técnica muito boa, que eu pessoalmente gosto e acredito muito nele. Obrigado, Jardim. Obrigado a você. Aí, Leonardo Jardim, após a vitória do Flamengo, eu acho que ele falou algo muito importante. Precisamos melhorar o sistema defensivo do Flamengo e estamos vendo a cada partida a melhora disso, né? O Flamengo não tá tomando gol com o Leonardo Jardim, meu amigo. Não tá tomando gol. Então isso é importante, né? Frisar essas partidas, o Fluminense contra o Cruzeiro, agora contra o Botafogo. O técnico Leonardo Jardim, eu acho que ele prioriza consertar o Flamengo desde a parte defensiva e aí vai indo lá pra frente. Eu acho que tá melhorando, hein? E aí, qual é a sua opinião? Coloca nos comentários. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Desse lado tem o pós-jogo do Mengão. A gente se vê no próximo vídeo.